Eu quero convidá-los então a abrir esse livro no capítulo 18, do verso 1 a 3. Isso aqui, esses 3 versículos, eles estão situados cerca de 7 ou 8 anos depois que a conquista da terra havia começado e sido completada, e ainda havia trabalho a ser feito. Josué então reúne a congregação de Israel, o povo de Israel, em Siló, que sempre tinha sido um santuário do povo de Deus, e ali começa a discursar a eles. Vamos ler então do verso 1 até o verso 3. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Até quando sereis remissos? Remisso significa negligente, preguiçoso, descuidado. Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Note que no verso 1 está dito que a terra estava sujeita diante deles, ou seja, os israelitas haviam dominado os demais povos e eles eram a força dominante naquela região. Eles haviam tomado as principais cidades, controlavam agora as comunicações, as estradas, o comércio. A força militar predominante era do povo de Israel, mas ainda havia partes da terra com resistência e que precisavam ser dominadas, e esse seria agora o trabalho das tribos em particular, porque esse primeiro esforço de conquista da terra que sucedeu, foi bem sucedido, foi feito pelas 12 tribos unidas. Mas agora a terra foi dividida e cada tribo tinha que ocupar plenamente o seu território onde havia ainda alguma resistência. E Josué está se queixando porque o povo está custando a fazer isso. O povo deveria continuar a guerra e tomar aqueles focos, aqueles bolsões de resistência ainda ocupados pelos cananeus, amorreus, perezeus. Na verdade são 7 povos distintos que habitavam aquela região e alguns deles precisavam ainda ser subjugados. O livro de Josué, como vocês têm acompanhado, ele relata como Deus então deu a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. Sob a liderança de Josué, os israelitas entraram na terra atravessando o Jordão. É isso que nós lemos nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do livro de Josué. Como eles atravessam o Jordão e se instalam ali na fronteira da terra. E aí eles começam a conquistar os povos e cidades de Canaã, iniciando com uma campanha central. Eles entram no meio da terra e conquistam 2 importantes cidades, a cidade de Jericó e a cidade de Ai. Nós lemos o relato dessa conquista nos capítulos 6, 7, 8 e 9. Depois, a força dos exércitos de Israel se dirige para o sul e vence uma confederação de reis que estavam instalados naquela região, e os israelitas tomaram suas cidades. Isso está no capítulo 10. E dali eles se dirigem para o norte e enfrentam uma poderosa confederação de reis cananeus, mais forte do que aquela que eles tomaram no sul. E Deus lhes dá a vitória também. Está aí a relação, está o registro aí no capítulo 11, e a lista completa dos reis que foram derrotados está aí no capítulo 12. Em tudo isso, a mão de Deus havia sido com a nação de Israel. A nação de Israel era menor numericamente, menos preparada militarmente, sem equipamento de guerra. Eles haviam passado 40 anos no deserto. Uma nova geração de soldados havia surgido, que nunca tinha entrado numa batalha para valer, porque estavam no deserto boa parte desse tempo.
Mas a mão de Deus foi com o seu povo e lhes deu a vitória. Deus realizou sinais e prodígios contra os inimigos. Deus guiou pessoalmente Josué e lhe deu a estratégia da conquista. Deus pelejou pelo seu povo. Enfim, Deus estava cumprindo as promessas que ele havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, de que aos seus filhos ele daria aquela terra. Agora havia chegado o momento do cumprimento. São 8 anos de guerras. Tudo isso que eu relatei para vocês, os estudiosos calculam que levou cerca de 8 anos até que Israel dominou aquela região. E durante estes anos, eles destruíram o poder militar dos cananeus. Veja, por exemplo, capítulo 10, verso 40 a 43. 10, de 40 a 43. Feriu Josué toda aquela região, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nenhum sequer, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o povo com ele voltou ao arraial em Gilgal. Veja também em seguida o capítulo 11, verso 23. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. O livro de Josué considera como cumpridas todas as promessas que Deus havia feito à nação com respeito à terra. Veja aí comigo, capítulo 21 de Josué, 43 e 45. Josué 21, 43 e 45. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o verso 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E ainda o capítulo 23, verso 1. Passou-se muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já era velho e entrado em dias. E o verso 14. Josué diz ao povo: hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ele está dizendo: eu vou morrer. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram e nenhuma delas falhou. E aí no capítulo 14 até o capítulo 21, nós temos a repartição da terra. A tribo tal vai ficar com essa região do rio tal até o rio tal, que pega os vales tais. A tribo tal vai ficar com essa região aqui. Então foi feita a divisão da terra, capítulo 14 a 21. Por que eu estou enfatizando isso? Porque alguns irmãos, quando fala da nação de Israel e do futuro, da vinda de Cristo e do reino de Cristo, eles dizem que Deus ainda não cumpriu as promessas que ele havia feito de dar a terra para a nação de Israel, e que a nação de Israel voltará um dia a dominar e conquistar todas aquelas terras da Palestina. Mas não é essa a visão que o livro de Josué nos dá. O livro de Josué diz que Deus já cumpriu essa promessa à nação de Israel. Deus não tem mais nada devendo para a nação de Israel. Prometeu a terra, já deu. Prometeu um descendente que seria o Salvador do mundo, já veio também, que foi Jesus Cristo, o Senhor. Que ele seria o Rei do Universo, também foi cumprido. Ou seja, não há mais nenhuma promessa de Deus faltando cumprir a nação de Israel. Tudo se cumpriu. O povo de Deus hoje são aqueles que em todas as nações, em todo lugar, de todas as tribos, raças e idiomas,
professam ou creem em Jesus como seu Salvador, o filho de Davi, o filho de Abraão, o filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Então, esses que creem em Jesus, eles são o único povo de Deus. Deus não tem dois povos, tipo a igreja feita daqueles que creem em Jesus e os judeus que até hoje não creem em Jesus. Deus já cumpriu tudo o que havia prometido à nação de Israel. O povo de Deus hoje é a sua igreja, que não está situada geograficamente em nenhum lugar, mas é feita de todos aqueles que em todo lugar professam a fé em Cristo Jesus. Não há mais distinção entre judeu e não judeu, somos todos um pela fé em Cristo Jesus. Deus cumpriu a promessa da terra, de que daria aquela terra para a nação de Israel. Mas agora nós encontramos voltando para o livro de Josué, nós encontramos essa surpreendente declaração de que os israelitas não ocuparam plenamente a terra. Israel não tomou posse daquilo que Deus lhes havia dado com a campanha nacional. Diz aí, por exemplo, no capítulo 13, se você voltar um pouquinho, logo depois da relação dos reis derrotados, no capítulo 13 está dito, verso 1, Josué era idoso, entrado em dias, e o Senhor disse, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada. E aí vem a relação, todas as regiões dos filisteus e toda Gesur. Aí também no verso 4 ele diz, os aveus também estão em tal lugar, os cananeus, aí vem os amorreus, ainda no verso 5, a terra dos gibleus, e aí vai a relação pelo restante do capítulo 13, na verdade até o verso 13, daqueles bolsões de terra que ainda não haviam sido conquistados pelos israelitas. Josué dá essa tarefa de conquistar aqueles focos às tribos individuais. Recapitulando, eles entraram, as 12 tribos, como um grande exército, tomaram o centro, tomaram o sul, tomaram o norte, dominaram toda aquela região. Ainda tinha muitos focos de resistência. Josué chama as tribos e diz, ainda tem coisa para conquistar, mas agora vai ser o trabalho de vocês individualmente. Tribo tal vai para tal lugar, tribo tal vai para aquele lugar, e vocês vão para esse lugar. Vamos lá, vamos para a guerra. Vocês têm que tomar posse agora daquilo que já é de vocês. Já somos o poder dominante na terra. Deus cumpriu as promessas. Agora vocês têm que se apossar dela. E o povo não foi. Chega no capítulo 18 e Josué está reclamando. Vocês estão remissos. Vocês estão negligentes. Vocês têm que completar a obra. Vocês têm que quebrar o poder desses povos, tomar esses povos e extingui-los da face da terra, para que vocês possam possuir a terra completamente. Eles não fizeram o que foi mandado. Aí, no capítulo 15, verso 63, Judá não desapossou os povos da sua herança. Vamos dar uma olhadinha, 15, verso 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Aquela região de Jerusalém foi dada para a tribo de Judá. Quem morava lá eram os jebuseus. Eles já eram minoria, já eram um poder secundário na terra. Judá tinha que ir e tomar a cidade. Não fizeram. Aí, a tribo de Efraim, capítulo 16, verso 10. Efraim ao sul, 16, verso 10. A tribo de Efraim não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Manassés também falhou. Capítulo 17, de 12 a 13, vai dizer a mesma coisa. Os filhos de Manassés não expulsaram os habitantes daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em habitar na terra. E aí a lista continua no livro de Juízes, que é o livro que vem em seguida e que é a continuação. Fala da tribo de Benjamim, Juízes capítulo 1, verso 21. Também não expulsou os moradores da terra. Fala das demais tribos, capítulo 1, de 27 a 36. O que é que aconteceu? Eles preferiram, em vez de destruir os cananeus, subjugar os cananeus, ou fazer aliança com aqueles povos, ou então usá-los como escravos, em vez de exterminá-los como Deus havia mandado. A causa
para isso, para que eles não estavam cumprindo o que Deus tinha dito, talvez eles estavam cansados da guerra, eram 8 anos de campanha militar, isso é muita coisa. Talvez eles estavam satisfeitos com a terra que já tinham conquistado e também tinha muita coisa que fazer, eles tinham que construir casas, plantar vinhas e, enfim, estabelecer os seus negócios. Ou talvez se sentissem seguros e fortes, eles já haviam dominado a terra, então ainda tinha inimigos lá, mas a conquista já havia acontecido. O fato é que eles não cumpriram. O resultado da falta de disposição para que eles completassem a conquista viria décadas depois. Essa desobediência do povo de Israel em ir até o fim e completar aquilo que Deus havia mandado, essa procrastinação, essa displicência teria resultados a longo prazo, médio e longo prazo, porque olha o que diz a Escritura. No livro de Juízes, que vem em seguida ao livro de Josué, diz que os cananeus voltaram a se fortalecer, como Israel demorou em destruí-los, eles foram se reorganizando, foram se armando. Quando chega no livro de Juízes, eles já são um poder grande outra vez na terra. E aí começa a confusão. O livro de Juízes é exatamente o relato de como muitos desses povos que haviam sido conquistados e derrotados por Josué, eles crescem e tomam de volta a terra e escravizam Israel. Por quê? Porque eles deveriam ter completado a obra, eles deveriam ter ido em frente e feito o que Deus havia dito. Mas o que é que Israel fez? Fez aliança com esses povos, como eu disse, tomou-os como escravos e servos, e tomaram as suas mulheres como esposas, começaram a casar com as mulheres destes povos. E o que é que aconteceu? Não demorou muito. No livro de Juízes está dito que Israel começou a abandonar Deus, começou a adorar os deuses das mulheres com quem eles se casaram, os deuses dos amonitas, dos cananeus, dos filisteus, dos ferezeus, de todos aqueles povos. Depois que Josué morreu, acho que é melhor ler o texto, né? Depois que Josué morreu, acabou-se a religião verdadeira, a adoração a Deus no povo de Israel. Veja o capítulo 2, a partir do verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e foi sepultado, está aí no verso 9, o local do seu sepultamento. E verso 10, também morreu aquela geração, e levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Verso 11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins, eram deuses dos cananeus. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, que é o nome de uma deusa dos fenícios. Aí que está. Os pecados, né? Eles trazem consequência mais adiante. A gente deixa de fazer o que é certo, deixa de obedecer a Deus, pensa que está tudo bem, lá na frente o teu pecado te encontrará. O livro de Juízes relata então como aquilo que deveria ser a terra de Israel agora é uma terra de ninguém, é zona de guerra, os inimigos se levantam, vêm contra, e o que é pior, o povo de Israel está enfraquecido porque deixou a Deus e começou a adorar aqueles povos. Baal, Astarote, Renfã, Milcom, a relação dos deuses é muito grande. E aconteceu aquilo que Moisés tinha dito lá no livro de Êxodo, capítulo 23, avisando o povo: quando vocês entrarem na terra, vocês não vão fazer aliança com esse povo, vocês vão exterminar esse povo, porque esse povo vai corromper vocês, esse povo vai destruir
a sua devoção a Deus, vocês têm que fazer o que nós estamos dizendo. Às vezes não, muita gente fica assim, mas puxa, a ordem de Deus foi tão cruel, não é, para destruir todos aqueles povos, mas havia um objetivo. Primeiro, o juízo de Deus sobre aquelas nações idólatras. Aí diz assim, mas Deus mandou matar até as crianças. Eles mesmos matavam. A religião daqueles povos incluía sacrificar o filho mais velho. Eles tomavam o primeiro filho e matavam no altar de Baal. Deus mandou exterminar tudo aquilo, aquela desgraça, aquela imoralidade que havia na terra. Mas além do juízo de Deus sobre aqueles povos, mas Deus também queria proteger o seu próprio povo quando Ele deu aquela lei, aquela ordem. O resultado da desobediência foi essa daí. Os cananeus voltaram a se fortalecer. E aconteceu aquilo que Moisés havia dito: se vocês não destruírem estes povos, eles serão como laço para vocês, serão armadilha para vocês, e vocês sofrerão todos os dias da sua vida. E foi o que aconteceu. Meus queridos, por que essa falha do livro de Israel, do povo de Israel, ficou registrada? O livro de Josué podia terminar tão bem, não é, com aquela vitória e todo mundo louvando a Deus e regozijando, a terra é nossa, Deus cumpriu a promessa. Vocês lembrem que a Bíblia, porque é o livro de Deus, ela não esconde os defeitos, as falhas e os pecados do povo de Deus. A Bíblia não apresenta uma visão romântica da realidade e da humanidade. Ao contrário, ela expõe mesmo o pecado, o erro, as falhas dos maiores heróis da história bíblica. Exatamente porque a Bíblia não foi um livro composto por homens para criar uma religião, para enganar os outros. Tipo assim, se eu fosse criar uma religião, eu ia dizer alguma coisa do tipo assim: olha, minha religião é maravilhosa, Deus vai lhe abençoar, você vai ser feliz, você vai alcançar a felicidade, tudo vai ser maravilhoso na sua vida, venha para a minha religião. Não é assim que os falsos profetas fazem? Mas exatamente porque o cristianismo, como nós encontramos revelado aqui, ele não é de origem humana, mas divina, é que ele não afaga o nosso ego, ele não traz perspectivas ilusórias sobre o meu estado e sobre o estado do povo de Deus, mas diz com clareza a realidade de desobediência, pecado, de rebelião, de deixar de fazer o que é certo, exatamente porque é Deus que está falando conosco, não foi inventado por homens, não é fruto da imaginação humana, mas revelação do Deus que nos fez e que nos conhece muito bem. Então, por que essa desgraça ela fica registrada aqui? Sem dúvida, o primeiro objetivo é para mostrar a razão pela qual, séculos depois, Deus expulsou o povo da terra. Séculos depois disso aqui, Deus mandou os babilônicos, primeiro os assírios vieram, desculpem, minha cabeça está misturada, né? E depois vieram os babilônicos, primeiro para o reino do norte e depois para o reino do sul. E eles levaram o povo de Deus, expulsaram Israel daquela terra que Josué havia dado com tanto esforço. Mas por que eles foram expulsos de lá? Porque séculos antes eles deixaram de fazer a vontade de Deus. E aquilo foi crescendo, foi alimentando, foi fortalecendo, até que chegou um momento que o próprio Deus diz: vocês agora não vão ficar mais aqui, porque vocês são idólatras, vocês estão todos envolvidos com a idolatria, vocês me abandonaram, fora. E Deus os colocou para fora. Então, é por isso que está registrado essa falha da nação de Israel. Tudo começa aí, na época de Josué, com essa relutância e indisposição para obedecer a Deus plenamente. Eles deixaram o trabalho pela metade, desobedeceram a Deus. Agora, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Eu trouxe algumas lições para nós, algumas aplicações para nós aqui. Lembrando que nós entendemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus e que as suas histórias, os seus registros, eles têm aplicação para nós, povo de Deus de todas as épocas. Que lições nós podemos tirar disso? Primeiro, nós já mostramos, ou já mencionamos, a profundidade da corrupção do coração humano. Irmãos, pensem bem no pecado da nação de Israel. Primeiro, os privilégios que eles tiveram. Esse povo atravessou o rio Jordão a pé enxuto.
eles viram as muralhas cair diante deles. Deus troveja do céu com grandes pedras que caem do céu e esmagam os amorreus em uma batalha gloriosa que parecia perdida. Josué ora e o sol para, enquanto o povo de Israel consuma a vitória sobre os inimigos. Esse povo viu todo o poder de Deus, viu a glória de Deus de uma forma que nós não vamos ver. Eles viram isso, estes sinais e prodígios extraordinários que aconteceram diante dele. Eles viram que Deus lhes deu a vitória sobre inimigos maiores e mais poderosos, destruíram povos pagãos, tomaram suas cidades, se apossaram das suas vinhas. Porém, eles não creram em Deus. Eles não creram em Deus. Eles desobedeceram a ordem expressa de Deus e abandonaram a Deus pelos deuses que eles mesmos haviam derrotado. É isso que mais causa assim, mas como é que é possível? Eles derrotaram aqueles povos que acreditavam naqueles deuses, né? E num certo sentido mostrando que o nosso Deus é superior, é maior. E depois de ter conquistado, eles tomam aqueles deuses daqueles povos que eles haviam derrotado e dizem: vocês são os nossos deuses, nós queremos agora adorar vocês. Você entende isso? Como é que isso acontece conosco? Nós temos mais privilégios do que esse povo, porque nós vivemos 2000 anos depois do cumprimento da maior promessa, que foi a vinda do Senhor Jesus, que eles aguardavam. Nós temos tido privilégios, clareza no Evangelho. Nós estamos vivendo os últimos dias, aquele ponto privilegiado na história que aguarda a vinda do Senhor Jesus. O Espírito Santo foi derramado, nós temos a Bíblia completa, o Espírito de Deus atuando em nós. Nós temos a presença do Senhor Jesus ressurreto entre nós. Nós temos muitos privilégios, mas aí o que é que nós fazemos? Apesar de toda essa luz, apesar de toda essa graça que Deus nos deu, de toda essa misericórdia que Deus nos deu, nós somos relutantes, remissos, preguiçosos para obedecer a Deus. E o que é pior, nós às vezes vamos adorar deuses que Deus já destruiu na nossa vida. Nós vamos adorar coisas que Deus já disse que são falsas, são vaidade. Então, queridos, quão corrupto é o nosso coração. E Deus tem muito trabalho todo dia para nos mostrar isso, não é? Porque a tendência do nosso coração é se iludir, de nós nos iludirmos, de pensarmos que nós somos alguma coisa ou que podemos alguma coisa. É necessário que Deus diariamente nos convença e nos mostre a profundidade da depravação do nosso coração e o quanto nós precisamos de Jesus Cristo e do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus para nos manter no caminho da obediência. Segunda lição que eu queria tirar aqui, a primeira foi a depravação do nosso coração, a segunda é essa, é que quando Deus nos dá uma ordem, quando Ele nos dá advertências, avisos e orientações, é porque Ele nos ama, é para o nosso próprio bem. As pessoas reagem negativamente diante das exigências de Deus ou diante das ordens de Deus. Pessoas que acham que as leis dele são muito duras ou muito severas. Mas o ponto é que quando Deus coloca uma cerca, não é que o alvo dele não é limitar a sua liberdade, mas é porque se você pular a cerca, do outro lado tem um abismo onde você vai cair. Então aquela cerca, na verdade, é para a sua proteção, é porque Ele lhe ama, os mandamentos dele, as exigências dele. Você toma, por exemplo, a área do casamento. As pessoas consideram muito duro, especialmente quando chega naquela parte de divórcio, né? Que Deus diz assim: olha, separou, mas segundo o casamento, só se o primeiro foi dissolvido por adultério, houve o abandono da parte descrente. Qualquer outro motivo, se casar de novo, comete adultério. Mas isso é muito duro, porque eu quero ser feliz, eu tenho direito de ser... Como é que é isso aí?
Mas isso é a proteção de Deus, gente. Porque Deus está protegendo. Não é que Deus é injusto ou cruel, né? Na verdade, aquela cerca é para proteger você. Ou quando Ele passa regras para os filhos com relação à obediência aos seus pais, ou quando passa regras na conduta dos jovens com relação a sexo antes do casamento, ou para nós com relação ao uso do dinheiro. Não é porque Deus está querendo limitar você ou coibir você, mas Ele conhece a natureza do nosso coração e por isso Ele coloca estas regras para nos proteger e nos abençoar. Regras que protegem a vida, a sociedade humana, as relações e que no longo prazo a obediência a elas trará o resultado positivo. Foi em amor que Deus deu leis e ordens para nos proteger e preservar de consequências terríveis. Foi por isso que Ele mandou exterminar aqueles povos. Cheguei no meu ponto agora, né? As pessoas dizem, mas puxa, Deus mandou exterminar aqueles povos. De fato, parece uma coisa muito dura. Mas o alvo era exatamente proteger o seu povo. Por isso que Ele proibiu fazer alianças. Da mesma forma, Deus no Evangelho nos dá leis, orientações e instruções. Ele nos conhece e nos ama. Por exemplo, quando Ele diz assim, honra teu pai e tua mãe. Honra seu pai e sua mãe. Isso é para o nosso bem. Isso é para proteger a família. Isso é para nos ensinar o respeito pelas autoridades. Não furtarás. É para o nosso bem. Não matarás, é para o nosso bem. Não adulterarás, é para o seu bem, é para o nosso bem. Não cobiçarás coisa nenhuma do teu próximo, é para o nosso bem, é para proteger você. Então, essa é uma lição que nós tiramos aqui. Deus tinha dado ordem, não façam aliança com estes povos, vocês têm que exterminar estes povos. Podia parecer uma coisa, os israelitas podiam dizer assim, mas olha, tem tanta mulher bonita aí, né? Olha essa cananita, olha essa filisteia, que coisa linda. Olha aqui para os israelitas não são essas coisas todas, mas olha ali as filisteias, que maravilha. Tem que destruir tudo isso, essa belezura toda. Parece injusto, que desperdício, né? Mas tinha um motivo para isso. Tinha uma razão muito boa para isso. Tinha uma razão muito boa para isso. Queridos, as orientações que Deus nos dá, as suas advertências, avisos e orientações são para o nosso bem. Pode não parecer a princípio, mas são para o nosso bem. Terceira lição que eu quero tirar aqui. As alianças que Deus proíbe, elas sempre acabam trazendo prejuízo moral e espiritual ao Filho de Deus. Fazer alianças, fazer acordos, fazer sociedades, aliar-se com os povos pagãos foi a derrota de Israel. Em vez de fugir daqueles povos ou destruí-los, Israel acabou fazendo aliança com aqueles povos, casou com aqueles povos, e o resultado é que acabou aprendendo, gostando e praticando a religião e a cultura deles. Não estou dizendo que nós não devemos ter nenhuma sociedade ou qualquer relação ou associação com incrédulos. Na verdade, não é isso que a Bíblia proíbe. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz, quero ler aqui para vocês para ficar muito claro o que é que eu não estou dizendo. Paulo diz assim, já em carta, 1 Coríntios 5, a partir do verso 9, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Mas eu me refiro a isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, porque nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. O que a palavra de Deus nos proíbe é entrar em associações com incrédulos ou hipócritas, porque com certeza a corda vai arrebentar no lado mais fraco, que é do cristão. Todas as associações que a igreja ou os cristãos têm feito com o mundo, sempre ele acaba sendo corrompido. Por isso a Bíblia não recomenda associação com os hipócritas, aqueles que dizem que são cristãos, mas levam uma vida de incrédulo, e foi o que eu acabei de ler.
receber e acatar falsos profetas, 2 Coríntios capítulo 6 e 7, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, a referência ali aos falsos profetas que estavam entrando na igreja de Corinto. E Paulo pergunta qual é a relação que tem entre luz e trevas, ou seja, não queiram nada com gente que venha trazer uma doutrina que é diferente da palavra de Deus, exatamente porque ela vai corromper. E lá em 1 Coríntios 15, 33, o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, a palavra de Deus adverte os cristãos: fuja da tentação. Fuja de qualquer coisa que vai dar ocasião ao pecado. Foi isso que ele disse à nação de Israel: não faça aliança com estas nações. Ele continua a nos dizer hoje a termos cuidado com as nossas associações, com quem você anda, com quem você casa, com quem você faz negócio, tipo sociedades. A Bíblia nos adverte sobre isso. Com quem você namora. Não é? Faltou isso aí, que é tão importante. Com quem você namora. E o último ponto aqui que eu queria tirar como lição para nós, é que é uma lição muito ensinada na Bíblia, e a gente precisa repeti-la, é que pequenos pecados, eles levam a maiores. Aquela falta dos filhos de Israel podia parecer uma coisa pequena à luz do que eles já haviam feito. Eles haviam conquistado a terra, a campanha nacional tinha tido sucesso. Não é? Mas agora é que tinha um foco aqui de amorreu, outro foco ali de filisteus, os jebuseus estavam num valezinho escondido lá nas montanhas. Vamos deixando, são povos pequenos, são tribos isoladas, não é? Já a vitória já é nossa. Foram deixando. E o resultado é que mais adiante esses focos, né, eles foram infectando a terra, né? E daqui a pouco já era um povo numeroso que veio. Pequenos pecados, eles são a derrota de muitos cristãos hoje. A gente fica assim, cabelo em pé com os grandes pecados, não é? Adultério, roubo, desonestidade, bateu na mulher, todo mundo fica assim. Mas a queda de muita gente, na verdade, começa com pequenos pecados. Pecados que são pequenos. Os pequenos pecados abrem porta para outros maiores. Uma técnica dos assaltantes é, quando chega numa residência, é levar um molequinho, um de menor, não é? Magrinho, porque ele consegue penetrar nas frestas, entra na casa e abre a porta para o ladrão grandão entrar, né? Pecado pequeno é assim, pequenos pecados, você deixa na sua vida, ele entra e destranca a porta do seu coração para pecados maiores entrar. Exatamente como aconteceu lá na nação de Israel. Eles trazem consequência a longo prazo e destroem pela multiplicação. Porque eles são pequenos, a gente comete com mais frequência. Grandão não, pecado grande a gente fica assim. Mas o pecado pequeno, porque é pequeno, a gente comete com mais frequência. Quando Sansão quis destruir a seara dos filisteus, lembra a história do livro de Juízes? Ele pegou 300 raposinhas, colocou um tição de fogo no rabo das raposas e soltou na seara dos filisteus. Uma raposa só não faria mal nenhum, mas 300 com o rabo pegando fogo tocou o maior incêndio na seara dos filisteus. Então, o problema do pequeno pecado é que ele nunca vem sozinho, ele vem em bando. Você fica cometendo ele com frequência, exatamente o que você diz, é pequeno, né? Ninguém liga, Deus não liga para isso, é uma coisa pequena, e o resultado é que eles se multiplicam e destroem a seara. É assim que eles fazem. Eu termino então, meus irmãos, diante desse texto, dessa lição que o livro de Josué nos dá e que termina com ela. Primeiro, uma palavra aqui aos irmãos que estão demorando em obedecer a Deus. Eu sei como é isso de procrastinar, de ser remisso. Até quando você vai ser remisso em obedecer a Deus? Você já sabe a vontade de Deus, você sabe o que precisa ser feito, mas você vem demorando, você vem
deixando o tempo passar. E quanto mais você demora, mais a dificuldade vai crescendo, mais difícil vai ser você se desfazer. Os laços vão se apertando, as raízes vão penetrando, e arrancar aquela árvore depois vai ser muito mais difícil. Agora ainda é um arbusto, ainda é um mato que você pode com a mão arrancar, mas à medida que o tempo passa vai virar uma grande árvore, e uma árvore grossa você não corta num dia. Então, querido irmão, se você já sabe o que tem que fazer, não seja remisso, não deixe o tempo passar, faz enquanto pode, enquanto Deus lhe dá a oportunidade, porque senão mais adiante vai acontecer o que aconteceu aqui. O resultado vai chegar. Segunda coisa, aqui, essa palavra é para aqueles entre nós que, em vez de fugir da tentação, estão correndo para a tentação. Isso acontece mesmo, né? Em vez de fugir da tentação, a pessoa corre para a tentação. Do tipo assim, quem faz isso não conhece muito o próprio coração, não é? Porque acha que pode resistir a certas coisas. Tem certos ambientes que não dá para você ir, não é? Tem certos ambientes que não dá simplesmente para você ir. Tem certas conversas, certas coisas que não dá para você ver. Tem certas amizades que não dá para você manter. Você simplesmente não aguenta. A influência vai ser grande. E você devia não somente fugir do pecado, mas de tudo aquilo que leva ao pecado. Fazer o que Deus mandou que os filhos de Israel fizessem. Não façam acordo com isso. Pessoal, fuja da tentação. Fuja da tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Mais fraca do que você imagina. Muita gente que faz bobagem, não planejou, e não era, às vezes acontece isso, não planejou, não tinha vontade de fazer, mas se descuidou e de repente entrou num ambiente ou conheceu alguém e rapidinho a coisa rolou e aconteceu e o pecado está aí. Não tinha planejado, não tinha intenção, as coisas, mas bobeou, foi tolo, faltou prudência. Então, em vez de correr para a tentação, fuja dela, antes que ela lhe alcance. E para todos nós, meus irmãos, vamos obedecer ao nosso Deus com zelo e não façamos a sua vontade pela metade. E recorramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele é o nosso intercessor, é aquele que está nos céus à direita do Pai, que intercede por nós. Nele nós temos perdão para recomeçar, levantar e recomeçar. Deus tirou o povo da terra alguns séculos depois. No cativeiro o povo se arrependeu, o povo clamou a Deus e Deus trouxe de volta para aquela terra. Da mesma forma, o nosso Deus pode nos perdoar e nos levantar e nos ensinar a fazer a sua vontade.